sejam bem-vindos ao Museu da URGS. Eu sou a Júlia, estudante de Ciências Sociais e mediadora no museu. E eu sou o Guilherme, estudante de teatro e mediador do museu. Nós vamos mostrar um pouco da nossa exposição atual. Mas lembre-se, ela poderá ser conhecida inteira no Museu da URGS quando for seguro reabrir. Museu e Universidade, trajetórias que criam conexões. Inaugurada em dezembro do ano de 2019, para celebrar os 85 anos da URGS e os 35 anos do museu. Essa exposição propõe uma reflexão sobre o percurso histórico do museu e o nosso papel como instituição nesse cenário comemorativo. Te convidamos a conhecer de forma remota e panorâmica nossa trajetória através de uma seleção entre as mais de 167 exposições já realizadas. Para mostrar como construímos o nosso caminho, enfrentamos o desafio de concretizar em escolhas uma extensa lista de narrativas que envolveram pesquisas, ensino, extensão, patrimônio cultural, identidades, memória, pessoas e comunidades. Ao selecionar, fizemos conviver no presente épocas variadas, representando o que há de mais vivo e instigante no processo de construção de conhecimento na URGS. E assim, tentamos demonstrar no tempo a profunda relação do museu com a sua universidade, sintetizada no seu nome, Museu da URGS. Na inauguração do museu, em 1984, tivemos duas exposições. A primeira exibia parte do acervo da Pinacoteca do Instituto de Artes, composto por obras de artistas, em sua maioria professores do Instituto. Já a outra apresentava uma retrospectiva fotográfica da história da universidade, que completava 50 anos naquele momento. Este óleo sobre tela é de Ado Malagoli, Arlequim e o Gato Preto. Estampou o primeiro cartaz de divulgação do museu. Aqui, vamos fazer uma relação com a história da URGS. Os 85 anos da universidade são comemorados a partir da data de 1934, quando foi assinado, no dia 28 de novembro, o Decreto de Criação da Universidade de Porto Alegre, a UPA, pelo general Flores da Cunha. Este é o prédio do Liceu, onde funcionaram os primeiros cursos livres superiores, farmácia, engenharia, medicina e direito. Porém, com o tempo, eles passaram a ter prédios próprios. Em 1985, o museu realizou duas grandes exposições, Ciência e Tecnologia 1 e 2, com o objetivo de aproximar o tema da comunidade. Elas foram compostas por acervos de minerais, rochas, vegetais, fósseis, mapas, instrumentos e pesquisas realizadas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em diversas áreas do conhecimento. Foram exposições muito visitadas. Esse aqui é um dos materiais educativos produzidos na época e distribuído para escolas. Em 2004, para comemorar os 70 anos da universidade, o museu realizou em parceria com o Instituto de Geociências a exposição Antes dos Dinossauros, a evolução da vida e seu registro fóssil no Rio Grande do Sul. Os visitantes gostaram muito de conhecer o acervo do Museu de Paleontologia. "12 mil anos de história" foi uma exposição realizada pelo Museu da URGS em parceria com o NUPARC, o Núcleo de Pesquisa Arqueológica do IFCH. A exposição apresentou as pesquisas arqueológicas que demonstram os 12 mil anos de presença humana no território do Rio Grande do Sul
enfatizando as diversas migrações, as relações dos migrantes com os grupos já existentes e a diversidade de culturas surgidas em diferentes épocas como adaptação aos diversos ambientes. O Museu da URGS produziu uma caixa educativa com material da exposição que continua sendo emprestado para escolas, pesquisadores e estudantes ainda hoje. Para a comemoração dos 60 anos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o museu elaborou essa exposição em 1994. Inaugurada na entrada da reitoria, circulou espaços abertos à universidade. Usando a técnica de museu de rua, com painéis ao ar livre, narrou a trajetória da URGS para provocar diálogos e reflexão entre passado, presente e o futuro da universidade. Fazendo parte da inauguração do atual prédio do museu, essa exposição mostrou obras do acervo da Pinacoteca Barão de Santo Ângelo, e é nesse momento que o museu começa a ser conhecido como Museu da URGS. Entre 1984 e 2002, o museu funcionava em uma sala no segundo andar do prédio da reitoria e não possuía um espaço expositivo próprio. O atual prédio do museu foi construído entre 1910 e 1913 como laboratório de resistência de materiais da Escola de Engenharia. Nele eram avaliados e testados os materiais da construção civil, atividade muito utilizada pelo crescente setor industrial do Rio Grande do Sul. Entre 1943 e 1975, o prédio sediou o Instituto Tecnológico do Estado do Rio Grande do Sul, ITERS. De 1975 a 1996, o prédio abrigou o Laboratório de Aulas Práticas do curso de Tecnologias do Couro, ligado à Engenharia Química, ficando conhecido como Curtumes e Tanantes, até seu restauro e adaptação para o Museu da URGS. O Museu da Dúvida foi uma exposição que abordou os limites e as perplexidades do conhecimento em todas as áreas da investigação científica e da criação acadêmica. A exposição foi apresentada em módulos temáticos pensados a partir de perguntas e questionamentos. A primeira exposição com a temática indígena no Museu da URGS foi o resultado de parcerias feitas com a Prefeitura de Porto Alegre, o Museu do Índio do Rio de Janeiro e com representantes de grupos Embiá-Guarani. Na exposição, os visitantes puderam conhecer e refletir sobre elementos do patrimônio material e imaterial Embiá-Guarani, suas perspectivas em relação ao mundo e como isso é incorporado nas suas atividades cotidianas. A curadoria, montagem, produção de materiais e programa educativo foram realizados com participação de pessoas e coletivos Embiá-Guarani. É a partir dessa exposição que o museu começa a trabalhar em ações conjuntas com coletivos indígenas e com demais setores da universidade. As fotos de Danilo Cristides e Verá Putã foram resultado de diferentes viagens entre os anos de 2008 e 2014 para aldeias Embiá-Guarani, no Rio Grande do Sul. A abertura da exposição foi também o lançamento do livro que trata, através de fotos, a vida cotidiana desse povo indígena. O Museu da URGS e o Instituto de Biociências se reuniram para propor reflexões sobre a sustentabilidade da vida, a educação e a preservação ambiental, usando as coleções do herbário do Instituto de Biociências. A exposição ampliou e ultrapassou os limites físicos do museu ao construir uma estufa com diferentes espécies vegetais características do Rio Grande do Sul e jardins com intervenções artísticas nos diferentes campi da universidade. Mas o que é um herbário? É um acervo de plantas secas composto por coleções botânicas de vegetais e fungos.
As Meninas do Quarto 28 foi uma exposição itinerante recebida pelo museu, que contou a história de um grupo de meninas judias durante a Segunda Guerra Mundial. Elas foram aprisionadas no chamado Quarto de número 28, em um gueto na República Tcheca, perto de Praga. Orientadas por uma professora de artes também prisioneira, essas crianças realizaram um trabalho considerado precursor na arte-terapia, deixando mais de 3.000 desenhos descobertos anos depois. Os visitantes foram convidados a confeccionar cartões postais que foram enviados para 4 das sobreviventes do Quarto 28. A programação incluiu relatos de memória dos sobreviventes do Holocausto que vivem no Rio Grande do Sul. Na exposição Bom Fim, um bairro, muitas histórias, o Museu da URGS falou sobre o bairro onde está localizado e convidou outros setores da universidade para refletir junto. A exposição mostrou que bairros contam histórias que mudam ao longo do tempo, assim como o Bonfim faz parte da vida e do imaginário dos porto-alegrenses, estando presente em muitas histórias ficcionais e reais, individuais e coletivas. Te convidamos para acessar o link na descrição e assistir ao vídeo. Em 2009 foi o Ano Internacional da Astronomia, e também dos 25 anos do museu e 75 anos da URGS. Essa exposição contou a história da astronomia, mostrando algumas das pesquisas realizadas na URGS. Proporcionou observações do céu no gasômetro e no observatório astronômico, além de programações especiais no planetário, todas com muita acolhida pelo público. A evolução das ideias sobre o mundo em que vivemos, as diferentes cosmovisões e as diversas formas de habitar o planeta Terra foram apresentadas nessa exposição através do diálogo entre as ciências e as artes visuais. A exposição utilizou acervos e pesquisas de vários departamentos e setores da universidade. O sucesso foi muito grande e ela foi exposta no Jardim Botânico do Rio de Janeiro e na Estação Ciência, da USP. Exposição realizada pelo Museu para comemorações dos 80 anos da URGS, que apresentou o patrimônio cultural da universidade, preservado nos seus diversos museus, coleções, núcleos de pesquisa, bibliotecas e arquivos integrantes da rede de museu de acervos da URGS. O Museu da URGS foi criado em 1984 e apresentou suas primeiras exposições em comemoração ao aniversário de 50 anos da URGS. Um museu universitário multidisciplinar que tem como proposta pesquisar, difundir e valorizar o patrimônio cultural da universidade, como podemos ver nas variadas exposições e projetos que já apresentou. O museu está vinculado à Pró-Reitoria de Extensão, constituindo um dos espaços atuantes da extensão universitária na URGS. Te convidamos para acessar o link na descrição e assistir ao vídeo que mostra as várias atividades e exposições realizadas pelo museu. Tanto na exposição física quanto nessa nossa visita virtual, procuramos mostrar a amplitude do trabalho realizado no Museu da URGS. De Templo das Musas, gabinetes de curiosidades, palácios e coleções até os nossos dias, os museus permanecem como instituições do seu tempo, servindo a causas de sua época. A multiplicidade de visões sobre os museus hoje é um campo repleto de possibilidades.
A instituição museu não é um dado pronto, acabado. É o resultado das ações humanas que o estão construindo ou reconstruindo a cada momento. Maria Cecília Teixeira Santos. Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para. Não para, não para. Cazuza. O museu é um espaço extraordinário de ficção, pois mobiliza formas para representar o mundo e assim permitir que dele possamos dizer alguma coisa. Mas um espaço de ficção em que o conhecimento científico pode ser acoplado ao poético, fecundando-se mutuamente. O Piano Bezerra de Menezes. Eu gosto dos museus, de todo e qualquer museu, e tenho especial apreço por aqueles que têm cheiro de vida e querem, por decisão de quem os alimenta, inundar a vida de mais vida. Gosto dos museus que seguem se fazendo e refazendo. Gilberto Gil. Os museus são espaços vivos e de inovação. São laboratórios onde podemos experimentar a combinação de ideias. É através do encontro que se produz transformação. Pedro Pereira Leite. Musa eu, sou seu museu aberto para visitação. Museu da luz, museu da pessoa, museu da espera e do encantamento. Do calçamento ainda não pisado e da calçada explodindo em flor. Chico César. O museu pode ser tanta coisa, mas entre as tantas coisas que ele pode ser, interessa pensá-lo como um espaço de encontro, de convivência, de cantoria, de cidadania, de resistência, de lazer e de luta, tendo como pano de fundo a memória e o esquecimento, a preservação e a destruição. Interessa compreender, de mãos dadas com os poetas, que o problema dos museus não está nas coisas, e sim naquilo que lhes confere sentido. Mário Chagas.